Olá! Seja muito bem-vindo. Começa agora o nosso companheiro de boas histórias. E a protagonista da nossa história de hoje é publicitária, advogada e bailarina. E ela encontrou na dança uma de suas paixões. Giane Teixeira, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Vamos ver o que eu posso contar. Compartilha conosco um pouquinho da tua linda história e o porquê de toda essa mistura de publicidade com direito e dança que acabam formando a Giane que tu és. Bom, eu comecei muito novinha, eu comecei com 6 anos de idade a fazer o balé clássico, fui levada pelas mãos da minha mãe. Tenho uma irmã também que tem escola, que também é bailarina e me antecedeu nessa minha caminhada na coisa do balé. Mas, na verdade, quando eu tive a chance de fazer vestibular, prestar vestibular, o meu ideal mesmo era dançar. E para eu poder sair da minha cidade e poder dançar em Porto Alegre, que é o que eu queria, eu tive que prestar um vestibular. E eu escolhi, dentre tantas profissões, a que mais me chamou a atenção foi a publicidade. Então, eu fui a Porto Alegre no intuito de fazer esse vestibular e dançar mais do que tudo. Né? E a minha vida sempre foi com o objetivo de dançar, essa é a verdade. Mas o meu primeiro vestibular foi para artes cênicas, que foi na URCS. Naquela época não existiam faculdades aqui de dança e eu nem pensava em estudar faculdade de dança. Eu pensava só em dançar, eu pensava em estar no palco, eu pensava em vestir as minhas malhas, fazer aula, eu focava muito nisso. E isso me levou a ser publicitária, porque na minha família tudo que se começa se termina. Então eu fiz uma faculdade a longo prazo, vamos dizer assim, porque o objetivo primeiro era dançar. Me formei em publicidade e até o meu tema de final de ano, né, o meu tema de conclusão, meu TCC foi a dança na publicidade. E naquela época da minha formatura não existia nada que envolvesse a dança na publicidade e propaganda. Eu fui na minha faculdade, que foi a PUC, eu fui da FAMECOS, né? Foi o primeiro trabalho que teve dança como foco. E eu não tinha material bibliográfico, eu não tinha nada, então a Carla, que é filha da minha diretora em Porto Alegre, Carla Bubles, me trouxe, ela veio da França, ela tinha feito faculdade na França, trouxe alguns livros e dentre esses livros, alguns falavam sobre a dança na publicidade. Inclusive era água, sobre água, alguma coisa assim, saúde na água, com água. E ela me traduzia, nós varávamos noites tomando café sem açúcar, porque nós éramos as duas bailarinas. E ela foi traduzindo aqueles textos que falavam sobre dança, além de pesquisa de mercado. Então eu terminei a minha faculdade de publicidade, mas eu dançava muito naquela época também. E me formei, mas nunca atuei com a publicidade. Ela só faz parte da minha vida. Eu sinto que se eu tivesse continuado, eu teria gostado muito. Depois de anos, eu estou falando isso, como é que as coisas aconteceram nos três pontos que eu tenho, assim. Nos teus 3 amores, nas tuas 3 profissões, digamos assim. Eu venho de uma família de advogados, meu pai é promotor, aposentado, os meus irmãos são advogados. E sempre houve também esse falar sobre a justiça, sobre o direito na minha família, né? E depois de anos trabalhando numa sala de aula, atendendo alunos, trabalhando com coreografias, nessa minha grande escola que é Porto Alegre, que é a Vera Bublitz, e eu trabalhei lá muitos anos, 24 anos, dançando e trabalhando, eu resolvi estudar de novo a fim de colocar mais conhecimentos. Eu disse, qual profissão? Eu disse, eu vou fazer vestibular para Direito. A princípio, sem muita vontade, assim, de atuar na área do direito, eu queria mais era conhecimento. E a publicidade que fica ali meio adormecida, assim, mas também faz parte das coisas que eu gosto. Giane, me conta uma coisa, tu começaste a dançar muito cedo, com 6 anos, e começaste a dar aula com 14 anos. De onde vem essa tua paixão pela dança? Olha, é muito difícil falar para um bailarino da onde vem. Acho que a dança, ela envolve, assim, um lado muito sensível da pessoa, né? Todo mundo que trabalha com dança e que ama dançar, e eu sempre amei dançar antes de dar aula. Eu sempre dizia para a Vera, em Porto Alegre, olha, o dia que eu parar de dançar, eu não vou mais querer fazer nada com a dança.
Mas a gente vai amadurecendo, né? A vida vai passando e a gente vai amadurecendo. Quando eu comecei aos 6 anos de idade, eu nem sei bem, foi minha mãe que me levou, minha mãe Maria, que é professora, né? Minha família, meus pais sempre gostaram de música clássica. Eu acordava domingo de manhã, meu pai botava ópera, era clássico, era música sertaneja, era uma diversidade. Então, todos os domingos de manhã, meu pai botava esse monte de músicas lá e a gente era obrigado a ouvir, porque... E tu vai se educando com isso. Os meus pais também fizeram parte de coro de igreja. Eu acho que tudo caminhou para isso. Minha mãe trabalhou foi um pouco pianista e depois, quando ela quis estudar, ela também não pôde. Então, ela me introduziu nesta área do balé clássico, a fim de também acho que por meu intermédio também dançar um pouco, né? E daí eu fui fazendo isso meio uma criança que não sabe muito bem aonde vai dar. Mas quando chegou aos 14 anos, a minha irmã já tinha a escola nas mãos, em Farroupilha, e eu resolvi então trabalhar com ela a fim de também me manter. Ela precisava de professora, porque ela não dava conta sozinha. Eu disse, eu vou começar a trabalhar. Então, comecei com ela. Aos 15 anos de idade, a gente resolveu fazer cursos fora. Foi a primeira vez que nós saímos de Farroupilha e nós fomos para o Rio de Janeiro. Nós passamos um mês lá no Rio de Janeiro, fazendo aulas da Lauascar, que era uma escola muito famosa. A gente fez aula um mês com professores renomados, metodologia Royal. E era uma escola fantástica, na Gávea. Nós ficamos lá e isso foi fazendo a nossa construção. O amor só aumenta, porque quando mais tu conhece a dança, mais tu quer conhecer. Aí nós voltamos para Farroupilha e no ano seguinte nós queríamos fazer curso, mas era muito complicado ter que sair de novo de Farroupilha e ir a São Paulo, Rio de Janeiro. Nessa mesma época, a minha diretora montou a escola em Porto Alegre, o Ballet Vera Bulls montou, e nós fomos fazer cursos lá. E daí nós fizemos todos os cursos possíveis que tinham naquela temporada. E no ano seguinte, eu já fazia 17 anos, já estava tentando fazer um vestibular para ir dançar em Porto Alegre, então já estava me acomodando onde é que eu vou fazer as minhas aulas. E a Vera me convidou então para continuar, ela sabia que eu estava dando aula em Farroupilha e disse, olha, o ano que vem se tu vieres a Porto Alegre, tu já está contratada para dar aula na minha escola. Eu disse, bom, então eu vou. Aí eu fiz de um tudo, né? Conversei com os meus pais, meu irmão, que estava estudando Direito em Porto Alegre, que é o meu colega, agora é de escritório, eu trabalho com um irmão na área no escritório em advocacia e com outra irmã na área do balé em Farroupilha, então eu trabalho com a família. E fomos a Porto Alegre e no outro ano seguinte eu já comecei a dar aula e já comecei a investir muito na carreira da dança e como eu te expliquei antes, a minha faculdade eu passei em vestibular, não passei em artes cênicas, que talvez fosse uma coisa que eu fosse desenvolver muito bem. Eu sempre gostei da parte do teatro, sempre gostei dessa área de representação, mas eu não continuei porque só tinha URGS e eu achava muito difícil eu passar. Não insisti, aí eu passei no vestibular de publicidade e continuei minha vida como artista, assim, dançando muito, investindo muito na carreira da dança, viajando muito para fora, fazendo muitos cursos, sempre nessa escola em Porto Alegre. Então vem de família, vem de berço. Vem de berços. Meus pais sempre contam que se conheceram no coro, então gostavam de cantar e vira e mexe eles estavam sempre os dois cantando alguma musiquinha juntos, assim. Na época em que tu fizeste faculdade, que tu prestaste teu primeiro vestibular, não tinha faculdade de dança. E tu acabaste fazendo cursos fora do país também, com bailarinos renomados. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência para ti. Bom, eu fui sempre com essa escola em Porto Alegre, que é a minha escola, que eu chamo Escola Mãe, porque me deu a minha formação toda, né? Até hoje eu tenho contato com eles e eu me sinto sempre da minha escola. E todos os anos se promoviam cursos para ir para fora do Brasil e eu fui muitos anos para Nova York fazer aulas. Eu fiz aula na Broadway muitas vezes, fiz aula na Argentina, nós fomos a Buenos Aires também fazer aula na Argentina. Eu viajei para a Europa, fiz aula em outros países na Europa também, sempre buscando este conhecimento. Não que eu não estivesse muito bem direcionada no Brasil, mas tu sempre agrega assim, o que um professor falou diferente. Eu, como dava aula, eu sempre queria
Eu queria sempre maior conhecimento da forma como o professor se relacionava com o aluno. Eu sempre quis fazer também o meu corpo se modificar. Eu nunca tive um corpo desenhado para dança, né? Clássica, no caso é aquele corpo assim que tem andeor, que a gente chama da articulação coxofemoral bem virada para fora. Eu sempre tive que trabalhar muito, então eu trabalhei muito duro para o meu corpo se transformar também. Eu tive sempre um pé muito curvo, mas a gente tem que ter forças. Então, todas essas aulas que eu fiz fora do Brasil, em escolas importantes, inclusive uma escola... o primeiro ano que eu fui a Nova York, isso é uma coisa interessante. Eu não conhecia Nova York. Eu não fui em nenhum ponto turístico. Nós fazíamos 4 aulas por dia. A minha última aula era na Martha Graham School, que é uma escola contemporânea, que existe essa técnica, Martha Graham. E eu me lembro que era a última aula, tipo, das 6 às 7h30 da noite. Eu já tinha feito mais 3 aulas antes, entre sapateado e balé clássico. Aí nós atravessamos, porque ela ficava de um lado do Central Park, e nós tínhamos que atravessar todo o Central Park, que todas as noites nós assistimos algum balé ou algum musical. Então foram 15 dias que eu não fui assim a nenhum ponto turístico, eu não conheci Torres Gêmeas, eu não conheci nada. Eu só fui, fiz aula, não fiz compra nenhuma, a não ser coisas de dança. E voltei. Os outros anos aí eu conheci algum ponto turístico e assim foi indo. Então os anos foram se passando para eu poder conhecer Nova York, senão a gente só fazia isso. E os bailarinos com quem tu convivestes, qual te marcou mais? Olha, nós dançamos com muitos bailarinos em Porto Alegre. Eu tive um momento muito importante na minha vida, foi o momento em que eu conheci pessoalmente Fernando Burrones. Ele veio para dançar 2 vezes com o balé em Porto Alegre. E foi uma emoção muito grande, né? Porque ele sempre foi um ícone da dança. Fernando Burrones, se nós falarmos dele, ele foi assim uma expressão, um bailarino muito carismático, excelente técnico, um bailarino que é americano, fez balé, parte da família era cubana, depois voltou, foi primeiro bailarino do American Ballet, ele esteve em Porto Alegre e dançou conosco. Então a emoção de estar com aquele bailarino foi indescritível, porque para tu chegar perto de um bailarino de primeira grandeza sempre é muito complicado, porque tu tens que sair do Brasil e tem que ter a sorte de bater com ele num dos palcos no exterior. E nós então tivemos não sei, eu vou te explicar a emoção, essa grande emoção de ter ele conosco, dançando ao nosso lado, conversando conosco, nos dando um abraço, batendo uma foto, falando sobre a vida dele. Foi um momento muito especial da nossa vida. E teve também outros momentos muito importantes para mim. Um momento de grande transformação foi uma vez em que a Carla montou um balé, se chama Ana Terra, o balé da nossa história, balé de Érico Veríssimo. E ele foi dançado pela primeira vez na Quinta Coxilha Nativista. Agora eu não me recordo se foi em 1985, 84, não me lembro qual foi o ano dessa coxilha. Ela montou esse balé especialmente com música de Nestor Weinhaus, que é nosso compositor também, gaúcho. Ela fez todo um estudo e eu me lembro que ela montou esse balé. Ela era a Ana Terra e nós estávamos assim, eu sempre acompanhei essa montagem, ela montou o balé, tinha várias partes, a história, uma história linda, né? E ela foi para a Coxilha Nativista, ela dançou maravilhosamente bem e eu fazia parte do grupo, do elenco, mas sempre acompanhava ela nos solos e nos padedês, na dança de partner e tudo. E nós tivemos uma temporada em Porto Alegre e na primeira noite em Porto Alegre, no Teatro São Pedro, ela machucou o joelho, ela teve um rompimento de ligamentos na estreia em Porto Alegre. No dia seguinte a casa estava lotada e quem é que ia dançar? E eu me lembro, nunca me esqueço, porque isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida, que bateram na minha porta, a Vera bateu na minha porta, assim, tipo 10 horas da manhã. Giane e a Carla rompeu os ligamentos, agora é tu que vai ter que dançar hoje à noite. Eu nunca tinha, eu tinha acompanhado tudo, eu sabia como era, mas eu não tinha ensaiado, eu não estava, na minha cabeça, bom, meus olhos incharam. Foi assim, algo muito marcante na minha vida, porque eu tive que enfrentar um público com a casa lotada. Nós ensaiamos aquele dia umas 2 ou 3 horas, eu e o bailarino, que veio também da Argentina.
e dançamos. Eu me lembro que quando a primeira coisa, a primeira sensação que abre o pano e a Ana Terra está em cima a representação da estátua em cima de um monte, relembrando a sua vida e que ela está assim se balançando e o vento toca nela. Eu me lembro que nessa hora eu disse assim, eu acho que eu vou desmaiar. Eu disse, mas eu não posso, eu vou ter que... E fui. E isso foi assim um marco muito grande na minha vida, porque eu tive que botar em prática algo que não estava ainda praticamente no meu corpo. E foi a primeira vez que eu dancei na Terra, foi algo assim, que me marcou. Depois eu repeti na Terra ao lado de Paulo Rodrigues, anos depois, que foi também um primeiro bailarino do Municipal do Rio de Janeiro, com o qual eu dancei também Gisele, o segundo ato, que foi assim uma experiência enorme na minha vida também. E dancei ao lado das grandes bailarinas, Ana Botafogo, que foi uma experiência linda, porque ela sempre foi um grande exemplo para todos nós, né? E é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa super simples, que tem muito para nos mostrar ainda, porque é uma bailarina de primeira grandeza. Ao lado de Nora Esteves também, que primeira bailarina também do Teatro Municipal, que também uma pessoa extremamente importante na área da dança e também uma pessoa maravilhosa, uma bailarina em qual a gente sempre que tu falas dessas pessoas, né, dessas bailarinas, a gente já fica assim meio atencionado, porque são bailarinas maravilhosas que com o seu valor, o seu exemplo, sua importância, sempre inspiraram as outras bailarinas, e eu fui uma delas, a quererem serem bailarinas iguais a elas também. E tu dançaste na Broadway. Conta pra nós como é que foi essa experiência. Pois é, quando eu digo que a gente dançou na Broadway, é que a gente fez muita aula ao lado de grandes bailarinos. E teve uma época que eu fui à Broadway e eu fazia aula com uma professora de sapateado que se chama Salzberg. E a Salzberg, assim, foi sempre um grande exemplo para mim, porque a forma como ela dava a aula dela era sempre cheia, até hoje ela dá aula. E a aula era sempre cheia, e os bailarinos da Broadway que faziam aula, que estavam se apresentando num musical que era Black and White, que era um musical maravilhoso de sapateado, faziam aulas com ela. Então a gente meio que fazia aula junto, e depois à noite a gente foi assistir o musical e encontrei alguns desses bailarinos lá. Então a experiência de dançar na Broadway, mas no caso era de fazer aulas lá com esses bailarinos, muito, muito, muito marcante também, né? Essas experiências de dançar eu me lembro que uma vez eu estava fazendo aula na Steps on Broadway, aula de balé clássico, e houve um cochicho assim de um lado e um cochicho do outro, e estava eu e a Carla tomando lugar na barra. Daqui a pouco a gente olha, era a Cynthia Harvey, que também era uma das primeiras bailarinas do American Ballet, lá não estava num canto, né? Estava lá, e a gente, em vez de fazer ela, a gente fazia aula e olhava para ela. Então, a gente se mistura quando vai a Nova York com todos esses primeiros bailarinos, que como eu ia nas férias, os teatros estavam fechados, mas os bailarinos não querem ficar fora de forma, então sempre vão na Broadway para fazer alguma aula de manutenção enquanto eles estão por lá, né? E dentre esses bailarinos também que eu não falei, que é uma coisa importante também, foi uma oportunidade que daí eu não atuava mais como bailarina, eu estava como diretora artística na escola em Porto Alegre. Nós montamos um balé que se chama Apollo. Apollo é uma coreografia de Balanchine. Balanchine foi um dos marcos do balé nos Estados Unidos, que criou o New York City Ballet e o balé nos Estados Unidos. E ele tem uma escola muito famosa lá. E naquela época nós tínhamos bailarinas aqui e nós montamos o balé Apollo. E a minha diretora de Porto Alegre chamou o primeiro bailarino do New York City Ballet, que se chama Peter Bowl, para vir dançar com elas. E a apresentação constava também com música da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, foi apresentado no Teatro São Pedro em Porto Alegre. E sempre me lembro disso, porque quando o Peter Bowl chegou, nós estávamos ensaiando junto com a orquestra e as nossas bailarinas. São 3 bailarinas que trabalham com o primeiro bailarino nesse balé. E quando ele chegou, ele falou para cá, não, mas onde é que estão os bailarinos? Estão ensaiando no Teatro São Pedro. Então eu quero ir até lá. Você não quer descansar? Diz que ela dizia para ele, não quero, vamos até lá que eu quero dar uma passada. Ele chegou direto no teatro. Aí
quando ele chegou no teatro, as meninas estavam dançando uma parte e ele já se introduziu na parte, já começou a dançar com elas, sem terem feito nenhum ensaio antes. E quando terminou as apresentações desse balé aqui, que é um balé que tu só pode ir, tu tem que pagar direitos autorais, tem um balé de propriedade deles e foi tudo organizado dessa forma. Ele disse, olha, eu gostaria muito que 2 bailarinas tuas, especialmente a Carla Corpes, fosse a Nova York fazer aulas no Summer Course, para que ela pudesse entrar na companhia, entrar na escola do New York Ballet. E ela foi convidada, foram as 2 bailarinas. No final do primeiro ano eu estive por lá e ela foi aceita na escola do New York Ballet. E no final do segundo ano eu estive por lá e ela fez parte da apresentação do final do ano da escola. E ela fez a sua vida em Nova York, aluna nossa de Porto Alegre, que nos dá muito orgulho. Foi minha aluna de pequena, é um orgulho para mim, sempre cito ela, porque é muito importante quando a gente consegue interferir na vida de um bailarino, ele consegue buscar a sua vida e ter uma vida futura dentro da dança no exterior. E assim foi, e atualmente ela é a primeira bailarina no Pacific Northwest Ballet, e ele é o diretor da companhia no Pacific Northwest Ballet, o Peter Bow, que depois retornou no outro ano, junto com Albert Evans, para dançar de novo com ele. Então, esse contato com esses grandes bailarinos também fez muito do que eu sou hoje, assim, porque eu dei aula para eles, né? Eu me lembro que eu estava muito nervosa, muito no dia que a gente teve aula em cima do palco, e eu estava nervosa porque realmente eu estava dando aula para primeiros bailarinos nos Estados Unidos e foi uma experiência fantástica. Foi marcante, acredito, porque tu não só estavas ensinando eles, mas também aprendendo. Aprendendo. Era uma troca de experiências. E isso, claro, isso vai formando a vida da pessoa. Para mim, por isso que eu digo, é muito difícil achar um momento marcante. Existiram muitos momentos que me fizeram ser a profissional que eu sou hoje. E quais foram as tuas maiores dificuldades como bailarina? Bom, quando eu dançava, as minhas maiores dificuldades eram realmente o meu físico. Eu tinha dificuldades no andeor. Eu fui para Porto Alegre, eu não era magrinha, eu era gordinha, então eu tinha muito problema com a balança. Eu fiz várias coisas erradas que eu desaconselho todas as minhas alunas, eu não faço isso com elas. Eu gostaria que elas tivessem essa consciência, mas é muito difícil. Com 17, 18 anos o corpo está em andamento. A minha família nunca foi família de gente muito magra, também não de gente fora do peso, mas para bailarina tu tem que ser bem magrinha. E então eu sofri muito com a coisa do peso, assim. Mas foi um sofrimento que eu tinha o objetivo, não foi um sofrimento, assim. Eu tinha o objetivo, eu queria dançar e eu sabia que tinha que ser assim, dessa forma. Então eu fazia dietas, a princípio dietas erradas, que eu procurei alguém para me orientar. E esse trabalho com o físico, assim, de trabalhar o andeor, de ter essa segunda natureza bem trabalhada, porque é importante para a dança clássica, né? E a dificuldade de ficar longe da família também. Os primeiros anos eu era muito acarinhada pela minha família, os primeiros anos eu me lembro que eu sofri um bocadinho, assim. Tu já pagaste algum mico em cima do palco? Olha, eu acho que eu tive alguns momentos engraçados, sim, em cima do palco. Teve uma época que saiu um livro sobre uma artista, que agora não me recordo o nome, mas ela fez assim, ela dizia que quando ela entrava no palco, ela entrava com seus espíritos, então eles trabalhavam por ela e tal, e ela representava melhor porque eles estavam com elas. Eu disse assim, eu li a vida dela, eu disse assim, quando eu entrar agora no palco a próxima vez, eu vou entrar e vou deixar os espíritos e não sei o quê. Aí eu fui fazer isso, era um solo. E naquele solo eu fazia um movimento com os pés e era um movimento muito difícil. Eu tinha que pular sobre os pés e fazer um movimento com a outra perna. E eu disse, os espíritos estão dançando, só que eu tive uma queda. E eu então disse assim, eu saí muito brava, porque bailarino não gosta nem de falhar em cima do palco. Eu tive uma queda e eu disse assim, olha, nunca mais vou entrar com espírito nenhum em cima do palco, eu vou entrar sozinha, o espírito é meu. Então, sou eu aqui, ninguém entra mais comigo. E eu acho que mico, assim, de entrar, eu acho que foi só esse, assim, eu era muito concentrada.
Eu não gostava de estar assim, eu não gostava de estar com assim música ligada, eu não gostava de estar conversando com as pessoas. Concentração total. Eu tinha que estar muito concentrada, eu não sorria, eu não confraternizava, não falava. Eu ficava muito assim no meu cantinho, assim, quando eu dançava. E depois, então, que eu saí dessa parte de trás dos palcos, que eu fui para frente dos palcos, que eu assumi a direção artística junto com a Carla, enfim, e alguns momentos sozinha, eu acho que daí eu não tive mico nenhum, porque a tensão era tanta de fazer assim, a luz ficar boa, de entrar as pessoas, que daí eu acho que eu não tive, eu acho que eu realmente não tive falhas, porque daí a pessoa não pode se permitir ter falhas nenhuma. E para finalizar, o que a dança significa para ti? Ou melhor, o que dançar significa para ti? Olha, eu tentei, eu te juro, eu tentei ficar um pouco afastada da dança, quando eu voltei a Farroupilha e comecei a advogar, que eu também gosto muito. Mas acontece que eu não sei, dizem que é cachaça, que a pessoa fica viciada. Eu não sei, a dança ela é mais forte que qualquer coisa na minha vida. E ela junto com o direito são as coisas que eu vou seguir para toda a minha vida. São os teus amores. São os meus amores. Bem diferentes, né? Diferentes, mas não se deixam de ser amores, se completam. Giane, muito obrigada por compartilhares o teu talento, a tua simpatia, a tua história linda conosco hoje. Muito obrigada, eu agradeço muito estar aqui e espero que as pessoas tenham gostado um pouquinho da minha vida, porque realmente a gente faz a vida da gente com as experiências, com aquilo que a gente vive desses longos anos. Então, obrigada mesmo. Nós adoramos, muito obrigada. E, infelizmente, nós vamos ficando por aqui hoje. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Vejo você na próxima história. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.